Apocalipse capítulo 4, verso 11, para começar. Nós estamos finalizando hoje a série do mês da Reforma Protestante desse ano. Nossa ideia é já é o segundo ano consecutivo. Acho que segundo não, ano passado não fizemos não. Ano retrasado fizemos, esse ano fizemos. Mas aí com certeza ano que vem faremos de novo, porque como eu disse, nós podemos abordar cada um dos solas de várias perspectivas, né? Apocalipse capítulo 4, verso 11. Então esse ano eu foquei muito em pegar um resumo geral, e a partir do ano que vem a gente começa a tratar mais especificamente sobre cada um deles. Apocalipse capítulo 4, verso 11, para começar, tá? Como eu disse, nós nesse mês de outubro e finalizamos hoje, estamos pregando sobre os 5 solas da Reforma. Sola é uma palavra em latim que significa somente, por isso que tem sido, a primeira foi somente as Escrituras, depois somente Cristo, somente a graça, somente a fé semana passada, e hoje o último, que é somente a Deus a glória, ou somente a Deus toda glória. O sola de hoje, o somente de hoje, o somente a Deus a glória, é o propósito de todos os outros 4. Amém? Então guarde isso. Todos os outros 4 solas, o propósito deles é esse quinto. É dar a Deus somente, dar somente a Deus toda glória. Amém? Como cantamos nessas 3 canções. Somente Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, e tudo, do início ao fim, tem esse propósito. A pregação de hoje, como eu disse, é para mostrar o propósito dos outros 4 solas, e talvez você já se fez ou já ouviu aquelas perguntas básicas, né? Que todo ser humano em algum momento na vida vai fazer elas. Por que fomos criados, né? Independente de como você acredita que foi criado? Por que fomos criados? Por que tudo veio à existência? Por que estamos aqui? Qual o propósito da vida? Qual a razão e o sentido de tudo que existe? Talvez você já se fez essas perguntas, ou já ouviu elas em algum lugar, ou talvez, quem sabe, ainda a fará em alguma etapa da sua vida. Certo é que essas perguntas rondam a vida do ser humano. Certo é que por trás de muitos filmes, de muitos livros, de muitas produções culturais estão essas perguntas. Muitos filmes que criadores de filmes inventam têm no final, por trás ali, essa indagação que o criador tem. E aí ele tenta, através da arte, criar alguma coisa para tentar, pelo menos imaginar, ou a partir dessa pergunta, tentar criar algo de arte baseado nessas perguntas, nem que seja ali de forma, na ficção, através da ficção, tentar responder essas perguntas. Essas perguntas rondam a vida de nós, seres humanos, seja crente ou descrente, essas perguntas nos rodeiam. E o sola de hoje responde cada uma delas. Com o sola de hoje, com o somente de hoje, todas essas perguntas são respondidas. A resposta para essas perguntas se resume ao sola de hoje, que é somente a Deus toda a glória. Cada uma dessas perguntas, ela é respondida dessa forma. Tudo existe, tudo foi criado, tudo veio à existência, nós estamos aqui, o propósito da vida, o sentido e a razão dela é para a glória de Deus. Tudo, do início ao fim, será para toda a eternidade, para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Amém? Não preciso pregar, não. Amém, vamos embora. Mas vamos ver como a palavra de Deus nos aponta para essa realidade. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Novamente, eu sempre digo em algumas pregações, poderíamos partir de muitos textos da palavra de Deus. Tanto que eu decidi partir de Apocalipse, mas eu vou ler com vocês aqui outras passagens que falam disso. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos orar mais uma vez.
Senhor Deus, eis a Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple as maravilhas da Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a ser simples, objetivo e glorificar o Teu nome através dessa pregação. E que enquanto eu falo, o Senhor faz aquilo que nenhum de nós podemos fazer. Poderia, quem sabe, até ser um outro sola da reforma, que é somente o Espírito Santo pode abrir os olhos do coração, da mente do ser humano para crer em tudo que nós já ouvimos até aqui, em tudo que vamos ouvir nessa tarde e em tudo que ouvimos a cada domingo aqui na igreja. Somente o Senhor, Espírito Santo. Por isso, é somente confiando na Tua obra que eu me coloco aqui diante dos irmãos e de todos que ouvirão essa pregação. E que tudo seja para a glória do Senhor. Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Percebe porque eu disse que cada uma das perguntas que eu fiz aqui, o somente a Deus toda a glória responde? Porque esse verso de Apocalipse capítulo 4, verso 11, responde, na minha opinião, cada uma das perguntas que eu fiz. Por que fomos criados? Por que tudo veio à existência? Por que estamos aqui? Qual o propósito da vida? E qual a razão e o sentido de tudo que existe? Não só de nós seres humanos, mas de todas as coisas. E olha como Apocalipse responde. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, porque tudo existe pela Tua vontade e pelo Senhor todas elas foram criadas. Esse é o propósito de toda a criação. Para que no fim e para que por meio de todas elas, somente Deus, o Criador de todas as coisas, seja digno de receber a glória, a honra e o poder. Mas nós poderíamos ler outras passagens das Escrituras. Números 14, verso 21, o próprio Deus diz assim: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Aqui é o próprio Deus falando, lá em Números, lá com o povo de Israel. Tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Não vou entrar nos detalhes do que Deus estava falando. Vou pegar apenas essa frase. Ele está dizendo, a base, o fundamento de tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, tem dois fundamentos. O fundamento de que eu existo, de que eu sou vivo, tão certo como eu vivo. E em segundo lugar, ele diz, e tão certo como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Aqui está o próprio Deus dizendo, e afirmando e usando isso como argumento, de que chegará um tempo em que toda a terra vai ser cheio da sua glória. Vai ser cheio da sua glória. Deus está usando esse aspecto, esse detalhe, para dar como garantia tudo o que ele mais estava dizendo para o povo de Israel. Deus está dizendo, olha, tão certo como eu vivo, e como um dia toda a terra se encherá da glória do Senhor. Irmãos, este é o propósito final de todas as coisas. O livro de Apocalipse, não só nesse verso, mas ao longo de todo ele, mas ele finaliza nos mostrando não o fim da história como às vezes a gente acha, como às vezes a gente lembra, né? Apocalipse é o fim da história. Não, na verdade Apocalipse é o começo da verdadeira história, do ápice da história. E qual é o ápice da história? Toda a terra se enchendo da glória do Senhor. Abacuque, capítulo 2, verso 14, um texto bastante conhecido também, diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É vamos dizer assim, um eco do que Deus diz em Números. E aqui Abacuque está dizendo, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Aqui é acrescentado que o encher a terra da glória de Deus é que a terra vai ser cheia do conhecimento. Em outras palavras, não apenas nós seres humanos, mas toda criatura e tudo que existe vai conhecer a glória de Deus. Vai ter aquele conhecimento através de um relacionamento com a glória de Deus. E esse é o propósito final de todas as coisas. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17,
Um verso que, inclusive, é base da segunda canção que cantamos, esse clássico da vida cristã. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo termina uma fala a Timóteo, uma instrução a Timóteo, e ele diz, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Porque os autores bíblicos do Novo Testamento sempre diziam, terminavam ou começavam as suas cartas dizendo basicamente essa mesma coisa, para que dessemos graça, honra e glória ao nosso Deus. Porque, irmãos, essa é a história da humanidade e é para lá que nós estamos culminando. Porque Deus é digno de receber a glória, a honra e o louvor, não apenas hoje, mas para todo sempre. E nós devemos dizer amém para isso. Dizer amém e dizer que assim seja. Que esse é o propósito, nós reconhecemos e queremos que de fato isso seja a realidade da nossa vida. O Salmo 115, verso 1, diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Olha o que o salmista diz, não a nós. E ele repete, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Depois, se você tiver oportunidade, compre o livro do pastor John Piper, Em Busca de Deus. Eu acho que é esse mesmo título, onde o propósito dele é mostrar que toda a história da humanidade tem esse propósito, a glória de Deus, a busca da glória de Deus. E o salmista está dizendo, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Irmãos, nós não deveríamos querer glória nenhuma. O verdadeiro cristão deveria ser muito cuidadoso em receber glória, louvor, adoração ou qualquer tipo disso. Por quê? Porque o salmista está dizendo não a nós. Porque nós não merecemos, irmãos. Nós não somos dignos. Nós não criamos nada, nós não temos poder de fazer nada. Como Jesus disse um dia, nós não temos o poder de mudar a cor de um só sequer fio de cabelo nosso. Às vezes a cor do nosso cabelo muda e a gente nem percebe, porque a gente não fez nada para que isso acontecesse. Nós não temos esse poder. Portanto, nós não merecemos glória e honra nenhuma, irmão. Nenhuma. Eu estava vendo a final da Libertadores ontem, e quando foram entrevistar o goleiro Fábio, ex-Cruzeiro, né? E dois do jornalista, um repórter e o outro ex-jogador, ele começou a falar do Fábio antes do Fábio aparecer, e quando o outro perguntou da importância dele, o Zinho, o ex-jogador, começou a falar assim, olha, o Fábio vai falar que é Deus, porque ele é muito religioso. Aí o Fábio apontou e eles chamaram ele, e foi dito e feito. Toda a fala do Fábio foi repetindo, Deus tem propósito, toda a honra e toda a glória para ele, tudo isso é para ele, e começou a repetir, e eles já sabiam que ele iria fazer isso. E às vezes pode parecer que, principalmente o descrente pode achar que crente é meio, sei lá, alienado, porque tudo para ele é graças a Deus, tudo para ele é glória a Deus, né? A gente lembra do famoso Cabo da Ciolo, né? Tudo é glória a Deus, né? Virou até um meme. Mas, irmãos, deixa eu dizer para vocês, nós não podemos nos envergonhar. Porque ser cristão é reconhecer que, de fato, tudo é para a glória de Deus. Tudo é graças a Deus, porque tudo vem da graça dele, como já vimos nessa série, e tudo é para a glória dele. Cada detalhe na nossa vida, como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome da glória. Nós devíamos, de fato, glorificar a Deus em tudo. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi muitos anos atrás, é uma ilustração de pregação, onde diz que havia um crente que tudo o que acontecia, tudo que os outros contavam para ele, ele falava graças a Deus. E um descrente que achava aquilo até irritante, que incomodava ele, um dia aconteceu uma tragédia, tipo como se fosse a guerra que nós estamos tendo lá do outro lado do mundo, e aí o descrente virou e falou assim, eu vou contar isso para o fulano, e eu quero ver agora, dessa vez ele dá graças a Deus. E aí ele vai lá e conta pro crente. E quando o crente ouve aquela história triste, o crente vira e fala assim, graças a Deus. O cara fica doido e fala, o quê?
Não, aí você passou dos limites, né? Aí você passou dos limites. Eu estou te contando uma tragédia que aconteceu e você está falando graças a Deus. E ele disse assim, graças a Deus que essas coisas não acontecem todos os dias. Então olha para você ver como que de fato, irmãos, podemos. E Paulo vai dizer que essa é a vontade de Deus, que em tudo demos graças. Essa é a vontade dele. E às vezes não é ignorando uma tragédia, amém? Nós não ficamos felizes com a guerra na Ucrânia, com a guerra na Rússia. Nós não ficamos felizes com a guerra lá em Israel. Mas às vezes nós sempre temos motivos para dar graças a Deus. Sempre temos. E por que damos graças? Porque reconhecemos que no fim é somente a Ele a glória, o poder, a honra e o louvor. Porque nós não somos dignos, nós não temos nenhum poder, Ele tem todo o poder. É Ele quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, ele criou todas as coisas, como diz Apocalipse. O Senhor criou, então o Senhor merece, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Tu criaste todas as coisas, tu é o autor, nós não criamos nada, nós somos criados. Então somente o Senhor é digno, porque dele, tudo é dele, irmão. Tudo é dele e deve ser dado a ele a glória. Porque dele, por meio dele. Semana passada, um dos versos que eu li é de que Paulo diz, por meio dele nós nos movemos, existimos e viemos à existência. Nós existimos, nos movemos e andamos baseado nele. Toda a vida do cristão é por meio dele, é por causa dele, é para ele, irmãos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós vamos ver isso mais à frente aqui. Para ele são todas as coisas. O cristão, aquele que crê, deveria fazer todas as coisas para ele. Deveria reconhecer que tudo é dele, deveria reconhecer que é tudo por meio dele, porque sem ele nós nem podemos fazer nada. Lembra que tudo é pela graça, inclusive nossas boas obras, inclusive aquilo de bom que temos e que somos, tudo é dele. Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. Então tudo é dele, vem dele, é por meio dele, e no fim das contas é para ele. Esse deve ser o nosso entendimento. Tudo é para ele no fim das coisas. No fim das contas, tudo é para que o nome dele seja glorificado. Tudo é para que a Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós devemos apenas apontar para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É por isso que o Catecismo Maior de Westminster, um dos documentos mais importantes da Igreja e de nós que seguimos a linha reformada, a primeira pergunta diz o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e desfrutar dele para sempre. O fim único, último e maior de nós seres humanos e de todas as coisas é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar dele para sempre. O pastor John Piper ainda vai dizer que nós o glorificamos quando nós o desfrutamos para sempre. Ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Você quer dar a Deus toda a glória? Esteja plenamente satisfeito nele. Esteja satisfeito com quem ele é, com tudo que ele te dá através da sua graça, e para que todas as coisas sejam dadas a ele a glória. O crente de verdade, ele fica satisfeito quando toda a glória é dada a Deus. E o catecismo resume toda a doutrina bíblica dizendo que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O catecismo que nós usamos, inclusive temos que voltar a usar, né? Não sei o que acontece, que a gente não passa da 10ª pergunta, né? Irmãos, ano que vem a gente tem que corrigir isso, tá? Ano que vem eu não aceito, nós temos que ir do início ao fim. Amém? Fecha parênteses. O catecismo, a pergunta 4 do Catecismo Nova Cidade diz assim: como e por que Deus nos criou? Você lembra dessa? Como e por que Deus nos criou? Resposta: Deus criou-nos homem e mulher, a sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Agora, 2 pontos aqui. Primeiro, eu resumi esses versos que nós lemos, resume toda a Bíblia. Como eu disse, se você quiser ver mais, compre o livro de John Piper, Em Busca de Deus. Ele dá cada detalhe.
O Iago Martins também faz isso no Cristão Reformado, onde ele dedica um livro, um capítulo a mostrar isso. Mas o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é que dar glória a Deus, e somente a Deus, era o propósito da vida do Senhor Jesus aqui nessa terra. Então, meu segundo ponto é: dar a Deus toda a glória era o propósito primeiro da vida de Jesus e de tudo que Jesus fez quando esteve nessa terra. Vamos ver ele mesmo falando disso. João capítulo 7, verso 14 a 18. Olha o que diz, preste atenção. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Verso 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada falso a seu respeito. Jesus tinha o costume de, se você está lendo os evangelhos, você está vendo isso, de ensinar todos os dias no templo. E as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque viam que o ensino dele, a forma dele, era diferente dos outros líderes religiosos, dos outros líderes dos fariseus. Então as pessoas ficavam maravilhadas, encantadas com o que Jesus fazia e ensinava. E de várias passagens dos evangelhos nós vemos que após ouvir Jesus, ou ver algo que ele tinha feito dos seus milagres e sinais, as pessoas saíam dando glória a Deus. Não sei se você vai lembrar de ler um desses versos. Mas aqui eles estão admirados do ensino dele. E ainda estavam, assim, questionados, porque eles estavam assim, olha, de onde veio essa sabedoria, essa autoridade? Porque ele não estudou. Ele não tem aquele estudo formal e tudo mais. De onde vem? E aí Jesus diz assim: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E aí ele diz no verso 18: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava sendo elogiado pelo seu ensino. Ele estava deixando as pessoas abismadas pela forma como ele ensinava. E quando perguntaram para ele de onde vinha aquilo, ele diz: o meu ensino não é meu. Tudo que eu sei, tudo que eu falo, em João ele fala muito isso. Tudo que eu faço é o que eu vejo meu pai fazer. Tudo que eu digo é o que eu ouço do meu pai. E aqui está ele dizendo: o ensino que eu tenho não vem de mim mesmo, vem do meu pai. E aí ele diz assim: olha, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não quero essa glória. Eu estou aqui, tudo que eu faço vem de Deus, e tudo que eu faço e ensino é para que ele receba a glória. Ele está dizendo, em outras palavras, eu não estou buscando a minha própria glória, eu estou buscando a glória de Deus. É a glória daquele que me enviou, é a glória daquele que me ensina todas essas coisas, é a glória dele que eu estou buscando. Então Jesus está dizendo, aquele que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro. Jesus está aqui nos apontando, irmãos, o propósito pelo qual ele ensinava e fazia todas as coisas. Ele buscava e sempre buscou a glória do seu Pai, a glória daquele que o enviou. Tudo que Jesus fez não foi para que as pessoas o glorificassem, mas foi para que as pessoas glorificassem o seu Pai, que o havia enviado e que estava nos céus. Em João capítulo 12, verso 27, diz assim, Jesus dizendo: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso. Para esta hora. Aí olha o que ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus estava já sentindo a angústia que ele passaria dando a vida por mim e por você. E aí ele diz: eu estou perturbado, mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Pai para passar de mim essa hora? Ele diz: não, porque eu sei que foi exatamente para isso que eu vim. Aí poderíamos pensar, nossa, Jesus está pensando na gente. Ele veio, em primeiro lugar para nos resgatar, para nos salvar. Mas aí Jesus vai e revela o porquê que ele não ia deixar aquela hora passar. O porquê que ele iria naquela angústia até o fim.
Não é pensando em mim e você em primeiro lugar, irmãos. Desculpa, se você pensava isso até agora, desculpa estourar o seu balão. Se você ouviu de pregadores por aí que o primeiro propósito de Jesus, do coração dele, ao vir fazer tudo o que ele fez, era pensando em mim e você, como diz um meme aí, fomos enganados. Fomos enganados, porque a palavra de Deus é clara em dizer, após Jesus dizer, eu vim para isso, eu não vou orar para que passe o cálice, olha o que ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Jesus está revelando que o propósito pelo qual ele veio fazer tudo o que fez, não só curar e ensinar, mas dar a vida por mim e por você na cruz, era buscar a glória de Deus. Era para que Deus fosse glorificado. Era para que o Pai fosse glorificado. Em João 17,4 ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Na cruz ele gritou, está consumado. E olha o que ele diz em João 17, já orando, uma oração já antecipada, né? Ele diz, eu glorifiquei o Senhor na terra, completando a obra que o Senhor me deu. Jesus veio nessa terra porque o Pai o enviou, e ele veio nessa terra fazer tudo o que fez para que o Pai recebesse a glória, para que o Pai fosse glorificado. Portanto, eu digo para você, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos salvos porque Cristo veio nessa terra. Natal está chegando, né? Então nós comemoramos o fato dele ter vindo na terra. Ele andou nessa terra, viveu por 33 anos aqui e foi para a cruz do Calvário morrer no meu e no seu lugar. Mas deixa eu dizer para você, o fato de que ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, morreu no meu e no seu lugar, não significa dizer, e nós não podemos nos enganar achando que o propósito maior dele era esse. Cristo não estava pensando em mim e você em primeiro lugar quando fez tudo o que fez. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Cristo em primeiro lugar, acima de tudo, a maior motivação e o maior propósito dele para tudo o que ele fez, ele está dizendo aqui, era para glorificar o Pai. Portanto, acho que é o John Piper também que diz que Deus é glorificado na salvação dos pecadores. A salvação dos pecadores não é em primeiro lugar por causa dos pecadores. A salvação dos pecadores é para a glória de Deus. A minha e a sua salvação, irmãos, são para a glória de Deus. Cristo veio dar a vida por mim e por você, pagar o preço pelos nossos pecados, com o propósito, não em primeiro lugar de nos resgatar, mas de dar a glória a Deus, para que Deus fosse glorificado na salvação de pecadores. Irmãos, a minha e a sua salvação, que somos pecadores miseráveis, é para a glória de Deus. Não é para que nós nos sintamos importantes. Como diz um pregador por aí, nós não somos o centro do coração de Jesus. Nós não somos o centro do coração de Jesus. Nós não somos, não éramos e nunca seremos o centro do propósito de Jesus, de tudo que ele fez. O centro do coração de Jesus, o propósito de tudo que Cristo fez, inclusive dar a vida por mim e por você, era para que Deus fosse glorificado. Era para que, ao sermos salvos por ele, nós dessemos a glória a Deus. Esse é o propósito. Um dia Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus dizia que até mesmo acima da sua fome, e o contexto de João 4 é que eles estavam com fome, é fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? A vontade do Pai é que Ele desse sim a vida por mim e por você. E nós somos muito felizes por causa disso. Nós somos salvos por isso. Mas o propósito final, último, irmãos, era a glória de Deus. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos o centro da o centro do propósito eterno de Deus. O propósito de toda a criação, de tudo que existe, que já existiu e que ainda possa existir, inclusive a minha e a sua salvação, inclusive a nossa vida cristã, é a glória de Deus. A vida de Jesus era centrada na glória de Deus. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque para dar a glória a Deus Pai, Ele deu a vida por mim e por você. Segundo lugar, esse deve ser o propósito de todo cristão. Não só porque foi o propósito da vida de Jesus, mas porque também toda a Bíblia nos aponta para que a nossa vida também tenha esse propósito. Nós vimos textos do Antigo Testamento
nós que já nos resumem que todas as coisas existem por causa disso, mas o Novo Testamento também nos aponta inúmeras vezes que o nosso propósito, a vida do cristão, na verdade a vida de toda criatura existente que Deus criou, deveria ser dar a glória a Deus. Mas olha o que diz. Eu disse para você que essa deve ser a vida e o propósito de todo cristão. Mateus 5,16, Jesus dizendo para os seus discípulos, após dizer para eles que eles eram o sal da terra e a luz do mundo, Jesus diz assim para eles. E aqui detalhe, Jesus disse para os seus discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, mas não é para que vocês sejam glorificados. Não é para que as pessoas reconheçam e digam, esses crentes é bacana, esses crentes é as melhores pessoas do mundo. Não, olha aqui, Jesus disse em Mateus 5,16, assim, já que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Vocês têm uma luz, vocês são diferentes. Eu fiz vocês diferentes, eu torno vocês diferentes. E a luz de vocês tem que brilhar diante das outras pessoas. Mas não é para que vocês recebam a glória. Jesus disse, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha o propósito da vida cristã. Olha o propósito de você ser santo. Sabe a sua santidade? Não é para você conquistar a salvação. Você ser santo e você se esforçar para ser santo é para que Deus receba a glória. Você se esforçar para fazer qualquer coisa em nome de Jesus e em nome de Deus, não é para você ser glorificado como luz do mundo, não. Você é a luz do mundo. Você tem que brilhar em boas obras diante das pessoas. O cristão autêntico, ele vai se diferenciar em alguns casos, em algumas questões, sim, ele vai. Mas não é para que ele receba a glória. É para que, vendo todas essas coisas na vida cristã, as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Toda a nossa vida, todo o propósito da nossa vida deve ser a glória de Deus. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Por que eu deixo de fazer muitas coisas como cristão? Para que Deus receba a glória. Por que eu faço muitas coisas que eu faço? Para que Deus receba a glória e que tudo na minha vida Deus seja glorificado. 1 Coríntios 10:31, um texto muito clássico, Paulo diz assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse deve ser o propósito maior da sua vida. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. O simples comer deve ser para a glória de Deus. Muitas pessoas perguntam, isso é pecado? Aquilo é pecado? Aquilo outro é pecado? A minha pergunta é, pode ser. E por que pode ser? Porque depende do propósito e do motivo pelo qual você vai fazer. Por qual motivo você faz o que faz? Por qual motivo eu prego? Eu posso pregar para a minha própria glória. Amém, irmãos? Eu posso pregar para me receber aplausos, para me ser elogiado pelas pessoas. Mas o propósito pelo qual eu devo pregar é para que Deus seja glorificado. É para que as pessoas não vejam a mim, mas vejam o Pai. Esse deve ser o propósito da nossa vida. Pedro dizendo na sua carta aos cristãos, 1 Pedro capítulo 4, versos 10 em diante. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todo o sempre. Amém. Pedro está instruindo os cristãos a exercer os dons que Deus deu, na medida que Deus deu, com a graça que Deus deu, para servir uns aos outros. Amém? Mas ele diz assim, para que mediante todas essas coisas, Deus seja glorificado. O propósito de sermos igrejas, de usarmos os dons que Deus nos deu, irmãos, é para que Deus seja glorificado. 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10, Paulo diz assim, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não vou entrar em detalhes, mas Paulo está dizendo em Tessalonicenses que todos aqueles
que serão condenados à destruição eterna, eles estarão banidos da face da glória de Deus. O inferno, irmãos, é o lugar onde a glória de Deus não está, onde somente a ira de Deus está. O inferno não é o que é porque o diabo está lá com o tridente cutucando todo mundo. Porque os demônios estão lá cutucando todo mundo. Irmãos, o inferno foi criado por diabo e seus demônios. Eles são os primeiros que estão sofrendo no inferno. O inferno é o que é porque a glória de Deus não está lá. A única coisa que está lá é a ira de Deus. Porque Deus está no inferno, mas Deus está irado no inferno. A ira de Deus é que está lá. O que torna o inferno ruim, irmãos, é porque no inferno não teremos a glória de Deus. E só teremos a ira justa de Deus sobre todos aqueles rebeldes pecadores que se rebelaram contra Deus. E aí continua dizendo, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creem no nosso testemunho. Do contrário, Paulo também diz que quando Jesus vier, ele vai vir para ser glorificado nos seus santos. É o que eu disse para vocês, a nossa salvação é para que Cristo seja glorificado. Estaremos uma multidão que não se poderá contar na eternidade. E glória a Deus por isso. Mas o propósito dessa multidão de santos na eternidade é para que Deus seja glorificado. Deus é glorificado na salvação de pecadores. Agora, qual é a raiz de todos os pecados? Segundo a palavra de Deus, a raiz de todos os pecados é não dar glória a Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versos 20 a 23. Preste atenção. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. A palavra de Deus está dizendo que Deus se revela por meio das coisas criadas. De tal forma que o ser humano, todo ser humano é indesculpável. Não tem desculpa para nenhum ser humano no dia do juízo final. E aí Paulo vai dizendo, porque tendo conhecido a Deus, seja através da criação ou através da revelação especial que é as Escrituras, eles não o glorificaram como Deus. A raiz de todos os pecados é não dar a glória a Deus. O ser humano, ao tirar a glória de Deus, ao não dar a glória a Deus e trocar a glória de Deus por outras coisas, é aí que nascem todos os pecados. Agora, por que essa verdade trouxe uma reforma há 500 anos atrás? Por que isso é importante? Por que falar da glória de Deus e reconhecer que todas as coisas é para a glória de Deus gerou uma reforma há 500 anos atrás? Eu não vou entrar nos detalhes, porque eu venho citando ao longo das pregações, mas é porque a Igreja Católica Apostólica Romana, hegemônica na época, pelo menos em parte do mundo, e através das suas doutrinas, dogmas que existem até hoje, eles incentivam, encorajam e, no fim das contas, por mais que eles dizem em palavras que não é esse o propósito, na prática eles levam os fiéis a darem glória a outros e não a Deus. Glória aos padres, aos papas, ao Supremo Papa, aos santos que já morreram, né? A doutrina da intercessão dos santos, tanto que pedidos de oração são feitos aos santos, quando são respondidos, a glória é dada aos santos, a promessa é paga aos santos, as reverências toda reverência é dada aos santos. Uma vez uma pessoa me perguntou por que o crente não faz o sinal da cruz. E eu disse, por questão de hábito, em primeiro lugar.
Porque não tem problema nenhum você fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não tem problema. Mas qual que é o problema? Além do crente não ter o hábito. É porque eu disse para a pessoa, você já reparou, quando é que aqueles que fazem esse sinal? Normalmente é quando passam em frente a uma igreja católica ou em frente a uma imagem de algum santo, seja numa gruta, em alguma coisa. Em outras palavras, traduzindo, esse sinal, quando é feito em reverência ao quê? À igreja, aos santos ou àquela imagem específica. Portanto, esse é um sinal que, se nós fizermos, não teria problema. Mas qual que é o problema? O problema é que o hábito dessa prática é em reverência a uma imagem, a uma igreja, a uma instituição, certo? Portanto, torna-se errado. Portanto, eu quero ler alguns versos aqui. Isaías 42, verso 8, eu não vou precisar entrar em detalhes, porque para um bom entendedor, pingo é letra. Isaías 42, verso 8. Deus dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém nem a minha honra às imagens de escultura. Deus está dizendo que é possível uma imagem de escultura tomar a sua glória, tomar a sua honra. E é o que eu digo para você. Às vezes, pedidos são feitos, ainda que digam que é só uma mediação, mas na prática, no fim das contas, a honra e a glória é dada àquela imagem de escultura. E Deus está dizendo em Isaías que ele não divide a sua glória com ninguém, e nem mesmo a sua honra com imagens de escultura. É por isso que muitas pessoas acreditam que todas as religiões levam a Deus, porque no fim das contas as pessoas estão querendo adorar um Deus único e verdadeiro, mas isso é falso. A honra não é dada a Deus. Deus não tem uma imagem. A imagem que revelou quem Deus é o próprio Jesus. Amém? Por que nós não adoramos imagem? Porque Deus já nos deu a única imagem que o representa, que foi a encarnação do seu Filho Jesus Cristo. É só essa imagem que nós temos. Mesmo assim, não sabemos como ele era. Amém? Mas um outro detalhe aqui, outros 3 textos. Atos capítulo 10, verso 25. Diz assim, quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou homem como você. Aquela história de quando Pedro é levado para pregar para Cornélio. A Bíblia diz que quando Pedro chega, Cornélio já vai se curvando aos seus pés e o adorando. E o que Pedro faz? Imediatamente, homem, levante-se, porque eu sou homem como você. E eu venho aqui apenas trazer as boas notícias que podem trazer salvação para sua família. Pedro, enquanto esteve nessa terra, não aceitou a mínima atitude de reverência ou de adoração a ele. Amém? Não aceitou. Ele mandou logo a pessoa se levantar. E vocês acham que ainda hoje ele estaria recebendo isso? Atos capítulo 14, versos 11 a 16, a 15. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam lhe oferecer sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Pedro e Barnabé estavam pregando e efetuando curas e milagres aqui em Atos 14. Quando os religiosos lá que adoravam Zeus e outros deuses gregos viram aquilo, disseram, os deuses desceu entre nós encarnado. E eles já pegaram coisas para sacrificar para Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que quando Paulo e Barnabé percebeu aquilo, eles correram por meio da multidão, rasgaram as vestes e gritaram: homens, porque vocês estão fazendo isso, nós também somos homens como vocês. Os apóstolos, enquanto estiveram nessa terra, não aceitaram nenhuma atitude de louvor, adoração, reverência ou qualquer outra coisa para eles. Eles sempre apontavam para Cristo e o Evangelho.
Apocalipse capítulo 19, João disse assim: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as palavras de Deus. Verso 10, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. João recebendo revelações lá em Apocalipse, e ele diz que um anjo chegou diante dele, e quando o anjo estava diante dele, ele se prostrou diante do anjo para adorá-lo. Mas o que o anjo fez? O anjo disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos. Adore somente a Deus. Nenhum anjo de Deus, a exemplo desse, recebe a mínima que seja atitude de adoração, reverência, respeito, o que for. Porque eles recebem aquilo como uma atitude errada. E eles sempre apontam, adore somente a Deus. Portanto, é o que eu digo para vocês e eu resumo aqui. Por que não fazemos algumas coisas e algumas práticas? Porque algumas dessas práticas, que vêm há mais de 500 anos atrás, são atitudes que, no fim das contas, nos levam a ter atitudes de adoração, de reverência e qualquer outra coisa que torne glorificação, honra a homens que não são dignos ou a seres que não são dignos como os anjos. Por quê? Porque, segundo mesmo os apóstolos e os anjos de Deus, somente Deus é digno de honra, de glória e de adoração. Qual a importância disso para hoje? E é aqui que é talvez o ponto importante para nós hoje. Porque essa verdade, resgatar essa verdade de que tudo é para a glória de Deus, é importante hoje dentro das igrejas evangélicas. Porque os evangélicos também têm dado a glória que pertence somente a Deus a homens. Vou repetir. Porque os evangélicos hoje também têm dado a glória que só pertence a Deus a homens. E homens e mulheres aqui no caso, tá? Homens é colocando tudo num pacote só. Primeira forma que eles fazem, que nós fazemos isso hoje. Primeiro lugar, as igrejas evangélicas exaltam, e aqui eu estou generalizando, amém, irmãos? É só para simplificar e deixar objetivo a pregação. Nas igrejas evangélicas hoje, existe exaltação e até mesmo idolatria de pastores e líderes. E todo cristão que não é, que está em são juízo, percebe isso de forma muito fácil. De forma muito fácil. Nós evangélicos temos exaltado e idolatrado pastores e líderes. E isso se manifesta por 3 motivos. Primeiro, por causa do impulso natural do coração depravado que vive trocando a glória de Deus, como diz Romanos 1. Eu mostrei para vocês que a raiz de todo o pecado é não dar a glória a Deus e trocar a glória de Deus por glória a outras coisas. Isso é um impulso natural do coração de nós pecadores. Desde que o homem caiu, desde que o pecado entrou na humanidade, nós seres humanos vivemos para isso. Não sei se vocês vão lembrar aquela série Deuses Falsos. Eu preguei acho que umas 3 vezes só em Romanos 1 para mostrar como que esse impulso existe no nosso coração. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos o impulso natural de não dar a glória a Deus para dar para qualquer outra coisa. E nós somos assim. Então tem esse impulso natural no nosso coração. E deixa eu dizer, nós crentes continuamos tendo que lutar com isso mesmo depois de convertidos. Porque nós temos esse impulso. Por isso que às vezes é muito fácil quando aparece um pastor, e vai ser o meu segundo ponto, quando aparece alguém querendo receber a glória, sempre vai achar o coração pecador querendo dar a glória a outro que não é Deus. Um exemplo disso, em 1 Coríntios, um dos problemas da igreja de Corinto era isso. Olha o que Paulo diz no capítulo 3. Preste atenção que eu vou ler uma vez só. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos? Aí ele continua dizendo, quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo?
São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Um dos problemas da igreja de Corinto era divisão, era brigas entre eles. Por quê? Porque no meio da igreja tinha um grupo que falava, não, eu prefiro Paulo, eu sou de Paulo, eu sou discípulo de Paulo. Outro, não, eu prefiro Apolo, eu sou de Apolo. Outros diziam, segundo o capítulo 1, eu sou de Pedro. E ainda outros diziam, eu sou só de Jesus, não sigo a homem nenhum. E Paulo está dizendo aqui em Coríntios, vocês são carnais ainda. Sabe aquele crente da carne, como a gente diz nas igrejas? Você é carnal. Paulo está dizendo, vocês ainda estão vivendo nos padrões humanos e não no padrão de Deus. Mas você percebe qual que é o meu ponto aqui hoje? O ponto é, você percebe como que até mesmo crentes de verdade precisam lutar e resistir ao impulso que nós temos naturalmente de dar glória a outro que não a Deus? E isso inclui até mesmo os pastores e líderes que Deus usa, e Paulo está dizendo, nós só somos servos que Deus usa. Deixa eu dizer, Deus usa uns aos outros. Lembra da série A Igreja? Deus usa uns aos outros. Mas o propósito não é para que nós adoremos ou demos glória para aquele que Deus usou para falar conosco ou para nos edificar. A glória deve ser sempre de Deus. Sempre de Deus. Sempre de Deus. Segundo motivo pelo qual isso acontece nas igrejas, a exaltação e idolatria de pastores e líderes. É porque dentro das nossas igrejas nós temos falsos pastores que ensinam falsas doutrinas e que levam o povo a isso. Falsos pastores com falsas doutrinas que levam o povo a adorá-los, a exaltá-los e a dar a eles a glória que só pertence a Deus. Eu vou usar apenas um texto para ilustrar isso, porque o Novo Testamento fala muito sobre falsos mestres. Eu acho que uma das minhas lives lá da pandemia, lá atrás, mas que ainda tem no canal no YouTube, era falsos ensinos dentro da igreja. Eu falo um pouco mais lá nessa pregação. Mas olha o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16. Falando das cartas de Paulo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Se você já leu as cartas de Paulo, você sabe do que Pedro está falando. Tem uns trechos da carta de Paulo que é difícil mesmo a gente entender. Mas não é impossível, amém? Aí olha o que Pedro diz. As quais os ignorantes e instáveis torcem, deturpam ou distorcem, dependendo da tradução, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro está falando que existem homens dentro da igreja que, porque algumas passagens são um pouco difíceis de entender, não só das cartas de Paulo, mas de toda a escritura, eles pegam essas passagens e distorcem, e torcem, e deturpam elas. E aí a luz de todo o Novo Testamento para enganar as pessoas dentro da igreja. Mas Pedro diz, mas eles estão fazendo para a própria perdição, para a própria destruição. Cristo vai pagar, vai acertar as contas com eles. Irmãos, acalma o seu coração. Cristo vai acertar a conta com ele. Não preocupe-se. Mas o ponto é, a Bíblia já está nos mostrando, em todo o Novo Testamento, que haveria falsos mestres, pastores e falsos ensinos dentro das igrejas. Por isso eu estava dizendo para um irmão essa semana, nada do que acontece na igreja hoje é novidade. A Bíblia já tinha nos avisado de tudo. Às vezes nós nos escandalizamos porque não temos lido a Bíblia. Porque se lemos, ao ver algumas coisas, a gente fala, bem que Jesus falou. E esse é o ponto. Eu me lembro que em Mateus 24, Jesus disse, lembrem-se, porque eu estou avisando antes de acontecer. Jesus ainda falou isso ainda aos seus discípulos. Lembrem-se porque eu já estou avisando antes. Irmãos, quando víssemos isso acontecer, ou quando vemos isso acontecer, o que a gente tem que lembrar é, Jesus já tinha avisado. Mas voltando ao ponto aqui, o ponto é, existem e sempre haverá até Jesus voltar, falsos pastores e falsos líderes que vão distorcer a Bíblia. Por que eu estou usando esse texto? Porque eles leem a Bíblia, amém, irmãos? Eles leem a Bíblia, porém são versos isolados, fora de contexto e, como Pedro diz, distorcido ou deturpado para levar a igreja a dar a eles a glória. E alguns exemplos disso são igrejas que o povo faz fila para passar a mão no pé da bispa. São igrejas em que o pastor limpa o seu suor com a toalhinha e dá para o povo para fazer o milagre. São igrejas que, quando o pastor desce do altar, o povo levanta, em reverência ao homem de Deus, representante de Deus nessa terra. E essa atitude é a mesma daqueles que fazem o sinal da cruz diante de imagens. É uma reverência, é uma adoração, é uma glória que está sendo dada a um homem que somente a Deus deveria ser dada.
Portanto, acho que eu não preciso dar exemplos aqui, né? É muito fácil, poderíamos ficar aqui a noite inteira dando exemplos disso. Terceiro ponto, por que isso acontece? E aqui é algo até triste. Em terceiro lugar, isso acontece porque pastores com uma má teologia, que acabam repetindo o que aprenderam sem examinar as Escrituras, também levam o povo a isso. Aqui eu não estou falando de falsos pastores, não. O terceiro ponto aqui é que pastores que às vezes até são sinceros, mas porque eles apenas ficam seguindo o que aprenderam na denominação que eles converteram e não examinam as Escrituras como deveriam, eles acabam passando para a igreja coisas que eles aprenderam na denominação e que levam o povo a isso. Eu sei porque eu vivi isso. Eu sempre fui sincero desde a minha conversão. Mas eu era sinceramente enganado, porque eu ensinava muitas coisas que hoje eu percebo e muitos irmãos me ajudaram a abrir os olhos de que estão totalmente errados. Os fariseus também faziam isso. Em Mateus 15, Jesus diz assim, olha, por causa da tradição de vocês anulam a palavra de Deus. É possível nós, em nome da tradição de uma denominação, anular a palavra de Deus. E infelizmente, irmãos, nós temos muito disso também nas igrejas. Pastores que às vezes até são sinceros, mas que por falta de conhecimento das Escrituras, por falta de ter contato com pessoas de outras denominações, eles acabam seguindo, imitando e passando para frente falsos ensinos que também levam o povo a dar glória aos homens. E o meu último ponto é que dentro das nossas igrejas evangélicas, o segundo modo em que estamos dando glória aos homens é que dentro das nossas igrejas, o homem tem sido o centro de tudo. Muitas das nossas igrejas e muitas das pregações das nossas igrejas têm tornado o homem o centro de tudo. O nome disso é antropocentrismo. É o homem como centro do universo, o homem sendo capaz de tudo, o homem podendo tudo, tudo gira em torno do homem e do próprio homem. E isso está lotado dentro das nossas igrejas. Em denominações que às vezes você nem percebe. Por meio de pastores que às vezes você nem percebe. Mas a maioria das nossas pregações hoje são versículos da Bíblia distorcidos com o propósito de tornar o homem o centro de tudo. Como eu disse para você, eu já citei aqui, existe um pregador famoso na internet, que é talvez o crente que mais tem seguidores no YouTube, que ele diz isso em uma das pregações: você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro do coração de Jesus. E isso é um ensino errado, irmão. E se você pegar, eu estou pegando exemplo dele, se você pegar as pregações dele é para levar você a se achar o centro de todas as coisas. E não só ele, mas vários outros, cujas pregações nas nossas igrejas têm o objetivo de fazer com que você é o centro e Deus é só o seu servidor. Deus está aqui para te servir, Deus está aqui para te dar uma bênção, Deus está aqui para isso, Deus está aqui para te dar vitória, Deus está aqui para fazer isso, aquilo, outro na sua vida. Você é o centro. Você é o centro do cristianismo, tudo é para você, tudo gira em seu torno. Não é você servindo a Deus, é Deus servindo a você em tudo que você precisa. E aqui entra também as nossas músicas gospel. A maioria das músicas gospel tem um homem no centro. Não fala do que Deus é digno, do que Ele merece receber, como as canções que nós colocamos aqui. Não, as músicas é Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer acontecer, Deus vai matar seus inimigos, Deus vai te fazer passar na prova, e aí quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Percebe como que, no fim das contas, se você analisar direitinho, essas músicas não são para a glória de Deus, mas são para a exaltação e tem o homem no centro. Lucas, não é assim não, não é não? Então faz um exercício essa semana, compra uma harpa cristã, hino da harpa cristã, e começa a ler as letras das canções do passado. E compara com os hinos de hoje. Você vai aprender o que é música de verdade. E você vai perceber o que é um hino, o que é uma música que tem Deus como centro, e músicas que é o homem que está no centro. Lendo novamente textos que nós lemos para finalizar, o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não é a nós, irmãos, de forma alguma. Não é a nós pregadores, pastores, não é a nós líderes, não é a nós cristãos diante desse mundo, não.
É a Deus toda a glória. Tudo do início ao fim. Cada detalhe da vida da igreja, cada detalhe da sua vida deve ter esse propósito, a glória de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Fique de pé, vamos celebrar a ceia. E que você celebre a ceia agora lembrando que Cristo sim deu a vida por mim e por você. Nós devemos glorificar a Deus porque Ele deu a vida por nós. Cristo veio há 2000 anos nessa terra e Ele deu o seu corpo por nós. Ele deu o seu sangue por nós. Mas que possamos nessa noite celebrar a ceia, não pensando agora que Cristo fez por você, mas lembrando agora do motivo por trás do que Ele fez por mim e por você. Que você celebre a ceia agora, glorifique Jesus pela vida que Ele deu por mim e por você. Se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Mas que você também, nesse momento, ao comer e beber do cálice e do pão, que você glorifique a Deus. Que você diga na sua oração, Senhor, o que Cristo fez e eu estou celebrando aqui agora por mim, não foi porque eu sou o centro do coração dele, mas foi para que o Senhor recebesse a glória. Por isso eu estou aqui. Por isso eu celebro e relembro isso agora, em memória de Cristo e em memória de que o que Ele fez, Ele mesmo disse, que foi para a sua glória. Que a sua vida seja para a glória de Deus. 3 aplicações finais. Em primeiro lugar, toda a sua vida, a pergunta que eu te faço, toda a sua vida tem sido vivida para a glória de Deus? Cada detalhe da sua vida, do que você faz ou deixa de fazer, é para a glória de Deus? Ou você tem outros motivos para as coisas que você faz ou deixa de fazer? Que tudo na sua vida, que cada detalhe dela, que cada coisa que você faz, que até as palavras que você escolhe para falar, que seja para a glória de Deus. Em segundo lugar, não dê a nenhum outro a glória que pertence somente a Deus por tudo na sua vida. Nem aos santos mortos, nem aos pastores vivos. Porque é tudo a mesma coisa. Que você seja abençoado por Deus através da vida dos pastores e líderes da igreja, através da vida dos irmãos, mas que você sempre lembre que a glória é para Deus, somente para Ele. Em terceiro lugar, saia correndo de igrejas onde a glória não é dada somente a Deus. E eu ainda digo mais, finalizando essa série de pregações, saia correndo de igrejas onde os 5 solas não são a base e o fundamento de tudo que é feito e de todas as pregações. Amém? Pegue, você que é batizado, os elementos e nós vamos glorificar o nosso Deus através da lembrança da ceia.